Olá, olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo, viu? Mais uma vez a esse espaço que é nosso, né? Esse horário que eu já estou um pouquinho ali atrasada, às 15h08 é meu, mas toda tarde São Pedro está botando o material dele no mundo. Ele está mandando chuva e aí vem aquela tempestade, né, de verão, e aí eu tenho que sair, né, ajeita daqui e dali, fica sem internet, mas no final dá tudo certo, tá? Para você que está aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. E para você também que já está aqui comigo, que maravilha, né? Seja muito bem-vindo, você que está aí no Instagram. Para você e para os outros que vão estar chegando, você já pode começar também a partilhar. Pega esse aviãozinho aí, ó. Vamos começar a chamar pessoas para essa live, porque, como sempre, a gente tem assuntos que a gente gostaria de estar compartilhando, de estar fazendo esses assuntos chegarem a mais pessoas. Se essas pessoas chegarem até aqui, beleza. Se não, a gente continua também fazendo e deixando o material aqui para quando elas passarem, com muito carinho, a gente já vai ter feito e deixado, tá? Então, acabei de compartilhar para as pessoas que eu gostaria que estivessem aqui. Reinaldo, seja muito bem-vindo, tá? Para você que não me conhece, para você que está abrindo essa live pela primeira vez, eu me chamo Maria Viana, eu moro aqui na cidade de Santos, eu sou casada, eu tenho 2 filhas e a gente está trabalhando essa semana toda o assunto obesidade, tá? E para falar desse assunto obesidade, quando chega também sempre nas quintas-feiras, é dia também da gente trazer o nosso combo. Patrícia, seja muito bem-vinda, viu, Patrícia? Então, hoje eu quero trazer para vocês esse tema, que se não bastasse ele já ser um tema ali já muito, né, que a gente tem que mexer, eu tenho chamado sempre vocês para a gente estar mexendo com carinho. Que tipo de carinho? Se colocando no lugar da pessoa que já perdeu, né, já perdeu o controle. A gente não chegar, boa tarde, viu? A gente não chegar simplesmente ali com uma chibata na mão, com uma correia na mão, com palavras muito duras, porque essas pessoas elas já vivem a insatisfação de estarem daquele jeito. A gente não está aqui para julgar esse motivo, tá? Então eu tenho chamado sempre vocês aqui do YouTube, vocês aqui do Instagram, para a gente estar gerando valor. E valor a gente gera para as pessoas. Pessoas são a parte mais importante, é o importante, né, de todo o assunto que a gente vem a trazer aqui. E de uma forma em que não vai ser, às vezes trago um profissional, trago um endócrino, trago um médico, trago também os biólogos, para a gente estar falando. Mas o que é mais interessante é que, de uma maneira, como se eu e você estivéssemos batendo papo, e um precise do conselho, precise da dica um do outro, a gente converse. Mas converse colocando as informações que eu já tive o trabalho de estudar e alguém já teve o trabalho de colocar em algum material, alguma apresentação. Já fui à faculdade, fui lá, pesquisei, confrontei aquela informação para poder trazer para vocês, em respeito a vocês, tá? Então hoje, para vocês que também poderiam, ou já sabem ou podem ter passado despercebido, hoje também é o Dia Mundial, né, da Obesidade. Esse Dia Mundial da Obesidade foi mudado o ano passado, em 2020. Então, a Federação de Obesidade Mundial, ele alterou essa data para o dia 4 de março, mas até então ele era 11 de outubro, e eles ali, né, as entidades também aqui brasileiras, que é o SBEM e a ABESO, responsáveis pelas campanhas, aderiram à mudança e estão vinculando informações sobre obesidade ao longo de todo o ano passado, ao longo de... Já começamos também, né? Esse ano também, e principalmente com a maneira que a gente está vivendo, com os problemas que a gente está vivendo, de pandemia, que a gente não consegue sair disso aí, como é o perigo, né, para quem já está obeso. Então, eles têm trago cada vez mais campanha, eles têm mostrado esse tema, né, usando o Brasil como um país que mais de 50% da sua população está acima do seu peso, né? Não estão todos obesos, mas acima do peso, com sobrepeso mais de 50%. Então, eles pedem também para a gente estar divulgando, mas tratando, até mesmo defendendo com algumas hashtags, né, que são hashtags novas, obesidade eu trato com respeito. As principais informações sobre obesidade, elas vêm para reforçar os cuidados, né, os cuidados com a alimentação. Eu sempre trago para vocês, filha, por favor,
Eu tenho sempre trago para vocês assuntos relativos, né, a emagrecimento, a imunidade e agora principalmente a obesidade. Por quê? Porque nós temos que ter esse cuidado. Se você é uma pessoa que já está indo, né, para esse universo da obesidade, tudo bem. Se você é uma pessoa que tem alguém que já está também com esse problema na sua família, é hora de você dar a mão. Agora que a gente está vivendo momentos de pandemia, onde essas pessoas correm mais riscos ou não, né? Dependendo da situação que elas estejam, então elas podem estar correndo muito mais riscos de vida. Arione, seja muito bem-vinda, viu? Então, quando a gente chama para você estar, né, e principalmente essa data ter mudado, é porque o mundo todo ele está de olho, ele está querendo mudar. Gente, na infância, né, principalmente na infância, que a gente tem perdido aí a mão, né, até mesmo com nossas crianças. Então, essas informações sobre obesidade, os cuidados com a alimentação, a obesidade na infância, a atenção ao índice de massa corpórea. Eu trago aqui para vocês, principalmente essa semana, como é que a gente já começa a dizer se você está uma pessoa obesa ou se você está uma pessoa ali que está com sobrepeso. Você está uma pessoa acima demais do seu peso ou você está começando a perder ali a mão. Você está, às vezes, colocando 1 quilo a mais, meio quilo a mais, mas todo mês você está fazendo isso. Então, a gente chama a atenção para você não se deixar, não deixe isso acumular, porque a sua gordura, você não anoitece, você amanhece já gordo. E porque você, às vezes, está gordo, não é porque você quer. Só que, às vezes, você não está dando a atenção. Pode ser um problema, um distúrbio das suas glândulas? Pode. Pode ser aí dos seus hormônios? Pode. Mas pode ser simplesmente porque você está negligenciando a maneira como você está se alimentando. Então, a gente quer tratar, né, esse assunto com carinho, quer tratar esse assunto com respeito. E eu sempre tenho pedido para vocês, coloquem amor naquilo que eu digo. Muitas das vezes eu perco ali a estribeira, porque parece que as pessoas, se não levar um chacoalho, seja de quem for, parece que elas não se acordam, tá? Então, no Brasil, no mundo inteiro, aliás, né? No mundo inteiro, as campanhas, os alertas, né? Como o dia de hoje, eles estão alertando, eles estão trazendo os dados, eles estão mostrando a importância de você se prevenir, mostrando a importância de né, você e todas as pessoas promoverem no seu retorno, aí no seu entorno, ao seu redor, promoverem campanhas, conversas, comidas que não te leve a estar ali sempre endeusando as coisas industrializadas, porque você sabe que você vai acumular. Quando você não acumular a gordura corporal que você já vê, você pode estar acumulando gordura visceral, que é invisível. Você parece estar magro, mas você, de um momento para o outro, você pode ter uma grande surpresa, uma doença muito grave. Então, no Brasil, as regionais, tá, que cuidam desse assunto, que cuidam dessas campanhas, que é a SBM Nacional, estão com foco principalmente em campanhas digitais, realizadas nas redes sociais e em ações locais. Então, hoje você pode estar abrindo ali o teu Facebook, aqui o teu Instagram, e você está encontrando com campanhas que incentivam você a se cuidar. Os cuidados que você tem para você se prevenir ou prevenir as suas pessoas da obesidade, tá? Então, você tem que ter sempre esse carinho com a sua saúde, você tem que ter o carinho também com as pessoas ao seu entorno. Por quê? Tá dando uma travada? Eu acho que eu vou colocar aqui, a Patrícia tem colocado, as pessoas estão acomodadas e não querem pagar o preço de uma saúde boa, até que seja obrigada a se cuidar. E como se isso não bastasse, né? Essa saúde que elas estão procurando e buscar, nega, vê se pra mim aí, o pessoal que tá aí, né? Vê se tá tudo ok, se voltou. Se começar dando uma travada, eu vou aqui pro sair do Wi-Fi, né? Porque hoje tá assim, né? Meio embaçado, já choveu, pode chover a qualquer momento. E como a gente está numa cidade litorânea, então às vezes cai essas pancadas de chuva mesmo, né? Dá aquela esquentada e aí a gente já tem uma pancada de chuva que passou, mas pode voltar a qualquer momento. Então, como eu estava dizendo ali para vocês, ao longo do dia você pode encontrar campanhas nas suas redes sociais,
curta, compartilhe se vê que faz sentido, incentive, salve, coloque nos seus grupos. Aqui, se as pessoas começarem a sentir, você sabe que tem pessoas que precisam ouvir ou ver aquilo, você já envia também. E é a mesma coisa, o mesmo pedido que eu faço para você que está aqui, para você que vai chegar, para você que vai assistir essa live, salva depois e eu jogo lá no YouTube. E amo ter você aí participando comigo. Quando fizer, assiste um pouco, fez sentido? Salva, compartilha com seus amigos. Eu vou deixar salva no IGTV. Para quê? Porque pessoas precisam de pessoas. E se você não tem esse tempo para estar com 1, com 2, com 3, a gente deixa o material aqui e trabalha com quem? A gente trabalha com 30, com 40, com 50. A gente trabalha com 1 ano, com 2, com 3. Eu vou dar uma mudada aqui na minha internet, tá? Então, aguenta aí, senhoras e senhores, aqui é assim, né? Ao vivo é desse jeito. Então, a gente não tem, e a vida ao vivo é que é legal, porque é vida real, né? Tô reconectando. Ficou legal? Não, nega, pode ser a minha mesmo, que aqui o problema tá assim, né? Tá. Se já tiver tudo ok, eu vou prosseguir. Então, essas regionais, né, a SBEM, começou a publicação no início do dia, todos os dias ela já começa, e ela pede até para você defender algumas hashtags, como o Dia Mundial da Obesidade, obesidade eu trato com respeito, obesidade, endocrinologia, tá? Essa declaração do Dia Mundial da Obesidade é entre as nações, tá? É entre todas as nações, então existem essas ações mundiais, que são documentos entregues aos governos de todo o mundo para que tomem medidas mais eficazes contra a obesidade, que é, e todo mundo sabe, eu trouxe ainda ontem, é uma doença crônica, mas é uma pandemia. Por quê? Porque ela mata do mesmo jeito muita gente todos os dias, o dia todo, em todos os lugares. Então, em todos os lugares vai existir país que vai ter menos essa taxa, mas vai ter países que também tem essa taxa aí em números altíssimos. Não é uma coisa que acontece em um país e não acontece em outro, tá? Segundo a WOF, todos os países estão fora das metas da Organização Mundial da Saúde, que quer agora, para 2025, chegar com uma taxa menor de obesos, né, em seus países. As tendências atuais, acredita-se que 1 para cada 5 adultos em todo o mundo fique obeso até 2025. Gente, isso é muito sério. Então, se eu estou aqui numa turma de 5, eu já tenho que imaginar que um de nós vai ser obeso. Eu não estou falando de você ter perdido um pouquinho do peso. Eu estou falando de você ficar obeso, de alguém da sua casa ficar obeso. O seu pai, o seu tio, a sua irmã, o seu irmão, o seu filho, o seu neto, ou você mesmo. Então, se a gente está ali andando devagarzinho, o nosso comprometimento aqui é chamar você para cada vez mais você frear. Se esse problema estiver acontecendo com você, é você que está pegando peso, é dentro da sua casa que está acontecendo, então é você que tem que ter o discernimento do que é que você vai comprar, o que é que você vai colocar na sua mesa, como é que você vai cuidar para que essas pessoas não cheguem lá com muito mais problema. Então, se até 2025... a gente sabe que para cada 5, um vai ser obeso, que não seja eu, não seja você, não sejam as pessoas que estão buscando aqui conhecimento. Então, se você não buscar conhecimento, você vai ficar sempre ali na opinião de um, na opinião de 2 e vai deixando a coisa acontecer. Então, desse jeito, a gente não vai ter como parar. Países, né? Os países de baixa e média renda estão enfrentando o maior aumento pelo número maior e a probabilidade de cumprir essas metas que a OMS quer. Por quê? Porque você já não se alimenta direito. E o que você pega, você não quer buscar informação? Eu trouxe ontem as informações para você que para ser obeso tem muito a ver com o seu ambiente, tem muito a ver com sua condição social e tem muito a ver com a sua cultura. Então, às vezes, você acha que aquilo é normal, tudo que está acontecendo com você é comum e é normal. Você tem que primeiro escolher ou é comum ou é normal. E tá gordo, ou tá doente, ou tá passando limitações, não é comum. Não é comum. O comum é aquilo que o Senhor já deixou para você. Deixou um corpo, deixou uma vida. Se você perdeu o controle sobre ele, vá buscar esse controle o mais rápido possível, tá? Eu trouxe para vocês também como é que a gente calcula
para saber se você está com sobrepeso, com peso a mais, muito, né? Ou se você já está ali nos graus de obesidade, tipo 1, tipo 2, tipo 3, se você já está com obesidade mórbida. E a gente faz isso aí com o índice de massa corporal, tá? Então, estima-se que o índice de massa corporal alto, né, custe, quando você está ali com esse teu índice muito alto, ele vai custar aos serviços de saúde global cerca de 990 bilhões de dólares. Agora aí, gente, pensa comigo. Você acha mesmo que qual é o governo do mundo quer ter esse gasto com você? Que você vai ser aquela pessoa que entra de hospital adentro e eles estão de braço aberto dizendo seja bem-vindo, seja bem-vindo. E aí, o que é que pode acontecer? Então, quanto mais gastos, mais vai começar a faltar coisa e mais dificuldade você vai passar a ter. Então, olha, o índice de massa corporal alto vai custar os serviços de saúde de uma forma global mais de 990 bilhões de dólares, ou seja, 1/3 dos gastos de toda a saúde. 1/3 não, 10/3, né? É o 10º vai ser gasto com isso aí. A obesidade aumenta o risco de muitas doenças, incluindo aquilo que a gente já sabe e debate tanto. Você com obesidade, você tem riscos de diabetes, de câncer, de todas as doenças cardíacas. Maria, isso não é verdade, não sou eu que estou dizendo, são os médicos. Eu vou buscar, quando o assunto é relativo à saúde, eu não vou buscar opinião, nem vou buscar fake news, eu vou buscar assuntos que estão sendo discutidos dentro das universidades, dentro as pessoas que são responsáveis por hospitais. Então, são diretores que vêm ali e trazem o seu trabalho, trazem alguma coisa para orientar a população. E você ainda pega isso e confronta com um e com o outro para saber se isso está certo, para saber se isso é verdade, para chegar aqui e deixar para vocês. Então, os governos já se comprometeram com metas internacionais que precisam priorizar o investimento na abordagem da obesidade por meio de tratamentos preventivos, atendimentos e serviços hospitalares e intervenção precoce. Então, isso para você, meu amor, que já está aí numa situação de obeso, isso para você é uma boa notícia. Por quê? Porque eles estão se vendo obrigados a cuidarem de você antes que você chegue num problema muito grave. Talvez você pode pensar, eu nunca vi os governos fazerem isso por amor. Você pode até acreditar, tem governo muito responsável e os irresponsáveis ou não, é muito mais caro pegar você quando você chega lá obeso. É muito mais caro cuidar da tua diabetes tipo 2. A tua diabetes é 300% mais caro que qualquer outra doença. É impagável o gasto que eles têm, não se compara às outras doenças. Então, não é vantagens para eles, tá? Essa comissão de campanhas, ela é presidida pelas doutoras, né? Caroline Ferraz, da comunicação pessoal, o doutor Meirelles e o departamento de obesidade da SBEM e ABESO pela doutora Maria Carra. Então, esse assunto que eu fui buscar traz para vocês muita clareza do que é a obesidade. A obesidade, gente, é declaração de morte. Por quê? Porque se você não morre porque você está gordo, você morre porque a tua gordura, que é uma inflamação, é considerada uma doença, ela vai buscar outras doenças. Então você morreu do coração, foi por causa da obesidade. Você morreu porque você teve um derrame cerebral, foi por causa da obesidade. Foi por causa das tuas gorduras viscerais que você tem. Se você morreu porque você estava com colesterol muito alto, era a tua gordura visceral que estava ali acumulada. Ah, mas eu era magrinho, mas a tua gordura visceral estava ali te matando, tá? Tem uma outra doutora que eu fui buscar, é uma infectologista, a Fernanda Maia, professora da UFAL, que é a Universidade Federal de Alagoas. Eu gosto muito dos estudos dessa moça. E ela deixa uma frase que eu quero deixar para vocês também. Qualquer comorbidade quer dizer situação clínica que altera a normalidade da pessoa e pode interferir e causar uma das doenças mais graves. Isso em relação à obesidade. Então, a obesidade, hipertensão, diabetes ou qualquer doença que baixe a imunidade pode ser fator de risco para desenvolver forma grave,
não só desse vírus, dessa doença abençoada que está aqui catando todo mundo, mas de qualquer outra pneumonia, qualquer outra infecção respiratória desse tipo, tá? Isso foi o que trouxe essa infectologista. Então, quando você está com esse problema todo, que a gente está na pandemia, quais são os setores que mais estão correndo atrás de tratamento para você? A parte infecciosa, por quê? Porque você pegou uma infecção respiratória. Então, ela deixa isso aí para a gente e eu vou repetir para vocês. Ela é da Universidade Federal de Alagoas, a professora Fernanda Maia, que também é infectologista, tá? Qualquer comorbidade quer dizer situação clínica que altera a normalidade da pessoa e pode interferir e causar uma doença mais grave. Então, isso já é um problema. A obesidade, a hipertensão, a diabetes e qualquer doença que baixe a sua imunidade ou pode deixar você com um dos fatores de riscos e que pode desenvolver uma forma mais grave, não só desse vírus que a gente está aí correndo com medo dele, mas também de qualquer outra infecção, qualquer outro tipo de infecção respiratória, uma pneumonia, qualquer outro problema. Então, isso é um problema para você que tem obesidade ou que está andando para ela, você começar a se cuidar. Você não querer, você não aceitar como se fosse normal. Obesidade, gente, é uma doença crônica que pode levar a outras doenças, como eu acabei de citar, hipertensão, diabetes, colesterol alto, todas as doenças que você possa imaginar. A obesidade, ela está ligada diretamente, relacionada, tá, a 26 patologias. Mas as mais graves a gente traz sempre citando quem? As doenças do coração, a hipertensão, que é uma das piores, o diabetes, o estresse, a depressão, tá? Então, até mesmo essas doenças aí psicológicas e psicossomáticas, elas acontecem porque você começa a acumular muita gordura. Você começa a acumular muita gordura, você começa a engordar, você não sabe nem por que é que você levanta de manhã sem nada. Sua vida tá tranquila, tudo tá tranquilo, mas você amanhece com aquela angústia. Você amanhece com vontade de chorar, você amanhece com irritação, você não sabe o que é que está acontecendo e as pessoas que estão vivendo à sua volta não param para lhe escutar. E você também, quando vai dizer alguma coisa, você já quer dar patada. Então começa o quê? Até a convivência social vai ficando pior. Se você tiver essas informações, você sabe que não é algo da tua alma, não é algo do teu espírito. É o teu corpo que está pedindo socorro e que você é a pessoa responsável para ir buscar esse socorro para ele. Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, tá? Tem componente familiar que podem fazer você ser gordo, que esses são da tua genética, são do teu comportamento. Pessoas cada vez mais, né, comendo mais, tá em casa, estica a mão, tá trabalhando, pega ali alguma coisa, já come, passa na geladeira, já come. Então essas pessoas, elas estão comendo mais, cada vez mais errado. Elas não estão praticando atividade física, elas não fazem aquilo que a gente chama para fazer aqui. Faça uma tríade perfeita, se alimente com comida verdadeira, suplemente e faça atividade física. Se você não fizer isso, você está procurando a morte. Você mesmo, magrinho, você está caminhando para as coisas que não deve. E se você já é uma pessoa que tem tendência na sua família, aí é que você tem que se cuidar mais ainda. No Brasil, gente, ó, se eu estou comendo, eu estou parado, eu estou colocando mais comida para dentro. E principalmente as comidas industrializadas que têm um valor energético muito grande. Então eu estou colocando mais comida para dentro. E eu não estou me locomovendo, eu não estou fazendo nada. O que é que eu estou fazendo? Eu estou retendo muita caloria. Então, se eu estou retendo muita caloria, eu estou cada vez mais botando o meu organismo para trabalhar errado. E por causa disso, a gente começa de novo a essa proporção aí que está todo mundo engordando. É uma epidemia de pessoas gordas. Isso vai desde bebezinho, desde criança. Por quê? Eu vou trazer ainda a obesidade aqui infantil. Onde é que ela começa? Para você ver que a coisa já vem de longe. Então eu não posso chegar hoje simplesmente querendo bater em você que já está nesse lugar. Eu quero tratar você como eu tenho dito e peço para os meus amigos que vão passar, que já estão aqui, trate você com amor, trate você com carinho.
dê ajuda para você, dê a mão para você, principalmente se você está querendo mudar, está buscando mudança. Você tem que mudar, é você quem tem que querer. Lhe tratar com respeito e lhe tratar com carinho, eu posso. Passar a mão na sua cabeça e dizer que você está certa, aí também é irresponsabilidade da minha parte. Lhe trato com carinho, lhe trato com amor, lhe trato com respeito, porque eu não sei quando foi que começou esse seu problema. Quando foi que se deu aquela fuga para você estar sempre comendo, sempre se escondendo atrás desse prazer? Se foi quando as pessoas começaram a deixar você de lado, de repente você ainda era um menino, você ainda era uma menina, e aí ninguém lhe chamava para brincar, ninguém queria saber de estar com você, você ficou jovenzinho, não apareceu o namorado, não apareceu a namorada, e quando aparece alguma coisa para lhe entrosar, para tirar uma brincadeira, para deixar você ali sendo o palhaço da história, e aí você vai deixando aquilo ali trancado dentro de você, e quando você está só, você se vinga comendo. Eu lhe entendo. Eu lhe entendo que você pode ter sido aquela pessoa que você estava muito bem também, nunca teve esse problema, e de repente você teve um trauma, e nesse trauma aí, você tem problema, você teve algum problema, né? Obrigada, viu, meu amor, por ter participado. Você tem uma reunião agora, que a sua reunião seja top, viu? Se tiver um tempinho, passa aqui novamente, que eu vou deixar gravada. Se não, ó, Deus nos abençoe, viu? Vou lhe procurar depois. Olha, você que às vezes já está nessa situação, não sabe por que isso aconteceu, ou sabe, saia desse lugar, porque esse lugar é muito perigoso. Esse lugar não é um lugar para você. Então, se você não tiver a vontade e a coragem de sair, de buscar essa ajuda, é você quem vai pagar um preço, e você ainda vai levar a sua geração para ser do mesmo jeito. Porque você vai estar passando costumes que você está fazendo, ou você vai estar passando a ideia de que aquilo é tão forte que você não foi capaz de lutar contra. Então, um filho teu, uma filha tua, um neto teu, um bisneto vai fazer a mesma coisa. E vai olhar para trás e vai simplesmente dizer, meu avô, meu pai, minha mãe, todo mundo já era assim. Então, está na sua hora. Diga não, diga basta. Não é para você ser assim. No Brasil, mais de 55% da população está com sobrepeso, ou seja, o seu índice de massa corpórea está acima de 25%, que é assim que a gente sabe. Seu índice de massa corporal passou de 25%, e como é que a gente mede isso? A gente pega o seu peso e divide pela sua altura ao quadrado. Todo mundo vai ter seu peso, todo mundo vai ter sua altura. E aí a gente vai ver por metro quadrado qual é o seu percentual. Está acima de 25%, já está com sobrepeso. Abaixo de 30%. Entre 25 e 30 você já está com um peso muito elevado, tá? A taxa de 30 confirma que você já está com obesidade. Então você tem que tomar esse cuidado para você não estar fazendo isso. Quando o IMC, que é a medida mais simples, gente, de descobrir como é que a gente está, e grandes estudos descobrem assim como é que está o tamanho da população mundial, ou da população daquela cidade, ou da população daquele país. Eu que trabalho com a minha balança de bioimpedância, eu sei, a turma que eu estou trabalhando, como é que eu estou, se eu estou trabalhando com gente que só está pesada, se eu estou trabalhando com gente que está ali já saindo, indo para a obesidade. Eu sei se a pessoa já está ali só com sobrepeso. Então eu vou fazer essa orientação. E eu vou, olha aí, a tua tá 24, tá ótima, nega. Só que você é uma pessoa alta, ela vai, tá? Ela vai de 18 a 24 para ela ser normal. Quando ela passa de 25, você já está com sobrepeso. Então, vamos prestar atenção, porque se você, trincada, malhada, tá com 24, você poderia estar pelo menos com 20. Então, a maneira como você pode estar comendo ou bebendo alguma coisa, você pode estar aí se prejudicando, porque a idade vai chegando e o negócio vai começando a ficar pior. O alerta que é possível, que a gente tem, é que um homem forte, ele pode ter ali também muita massa magra, tá? E aí a balança vai contar como sobrepeso. Só que ela não sabe informar. Quando ela dá o sobrepeso, ela não vai dizer, né? Quando ela dá só o índice de massa corpórea, ela vai dar o percentual. Ela não vai dizer se é de gordura, ela não vai dizer se é de musculatura. Só que aí o restante da balança, o restante do exame, é que vai dizer quanto você tem daquela massa toda, quanto é que você tem de gordura corporal, gordura visceral, como é que está trabalhando o teu metabolismo basal, vai estar trabalhando tudo isso, tá? Então, a gente tem que ficar alerta com o quê? Às vezes você olha a pessoa e ela já parece gorda. Então, você já sabe que aquela pessoa está gorda. Mas, às vezes, você olha a pessoa e ela está magrinha.
só que ela está magrinha e está cheia de gordura. Então ela traz ali, né, visualmente uma pessoa que vê e você já reconhece que está com sobrepeso. E às vezes você, para correr os riscos de doença, você pode estar com peso normal. E você achar que está tudo bem, só que você está com gorduras escondidas, gorduras perigosas, tá? Quando você tem essa medida de gordura muito aumentada, e esse acúmulo de gordura, ela se dá principalmente na barriga, fazendo ali as tuas vísceras, né, ficarem ruins, elas podem produzir, preste atenção nesse nome, tá? Elas podem produzir citocinas, que é o que causa a inflamação em diversos tecidos responsáveis pelos quadros das doenças já citadas. Além de você, quando elas produzem aquela gordura que está ali na tua barriga, que ela produz essa citocina, ela vai produzir em você a apneia do sono, ela vai produzir o infarto, o derrame. Então é aí que se dá todo esse problema, tá? Para a gente falar aqui, como a gente está vivendo esse problema agora em São Paulo, principalmente, né? A gente está voltando aí para essa fase perigosa, fase vermelha. Então fica esse negócio, né? Bota um pouquinho na fase laranja, bota outro tanto na fase vermelha, e a gente não consegue se livrar dentro dessa pandemia. Essa doença, ela começa primeiro, na sua primeira fase, ela tem um quadro respiratório, com um quadro respiratório simulando como se fosse uma pneumonia. Na segunda fase, ela é chamada de uma tempestade já, essas citocinas. E esse vírus, ele vai fazendo o quê? Ele vai induzindo o teu sistema imunológico a dar uma resposta incontrolável de produção de citocina. Então, as tuas inflamações vão aumentando. Então, como ele vai dando essa resposta aí, como se fosse incontrolável, essa produção inflamatória, né? Para tentar combater o quê? A inflamação promovida pelo vírus. Então, você imagina um paciente nessa tempestade já tendo o organismo inflamado. Como é que você tem um organismo inflamado? Você tem um organismo inflamado porque você já tem gordura. Gorduras são inflamações, tá? Gente, se o som maravilhoso da natureza, que é a chuva, estiver atrapalhando, vocês me dão um toque que eu aumento mais o tom, tá? O tom aqui, ó. Se não, se tiver tudo bem, só faz um joinha aí pra mim, porque eu não quero perder, né, o material que a gente já preparou. Então, se eu tenho esse aumento de citocina, que derruba ali o meu sistema imunológico, e ele ainda faz ali a minha parte, né, fica ainda cada vez mais as doenças respiratórias, eu arrumar mais inflamação para ali, você imagina se o meu organismo já está inflamado. Então, esse paciente, ele vai caminhar para onde? Com a trombose, que é a trombose em qualquer veia do corpo. Então, deu uma trombose, deu um entupimento, já está ali com mais problema, tá? Por isso que eu trouxe para vocês. Por que é que o obeso, ele corre mais risco? O que é agora, nesse momento que a gente está vivendo, estamos indo, não, dia 6 agora, sábado, entra todo mundo em fase vermelha. Então, quem for pego com alguma coisa aberta, depois de determinado horário, ou que for que não é considerado serviço essencial, no mínimo de 10 mil de multa. Então, só os serviços essenciais vão voltar a funcionar de novo. Qual o sentimento que me ataca? Que ataca você, que ataca essa população? Isso eu estou me colocando como uma pessoa normal. Agora você imagina uma pessoa que já tem a obesidade. Mas Maria, por que a obesidade? Porque ele já tem outras patologias. Ele já tem outros problemas. Então, como se não bastasse, ainda me vem aí o quê? Um ataque de ansiedade. Me ataca a ansiedade, me ataca a angústia. Seja porque eu estou preocupada com a saúde minha e dos meus, seja pelo risco de eu me contaminar ou algum meu que foi trabalhar ou que saiu se contaminar, seja por causa dos empregos, seja por causa da economia. Então eu vou ter ali o quê? Eu vou estar sempre angustiada e ansiosa por uma coisa que eu não consigo controlar. Um dia vem um prefeito e diz uma coisa, no outro dia vem o governador e diz outra. Hoje você está preparado para fazer alguma coisa, ter o seu horário de trabalho, de repente você chega, não é mais aquele horário. De repente você vai e você já não está mais nem trabalhando, porque a sua empresa está fechando. Então isso tem deixado a gente realmente muito ruim. Então muitas pessoas, elas descarregam essa tensão aonde? Naquilo que dá prazer imediato. E o que é que dá prazer imediato para uma criatura? Comer, principalmente comida saborosa. O que é mais saboroso? Aquilo que é produzido em laboratório. As comidas ultraprocessadas. Então você estica a mão, você pega um salgadinho, você estica a mão, você pega um petisco, você nunca quer esticar a mão para comer uma fruta. Você quer passar na geladeira para comer ali, fazer um lanche, fazer um sanduíche. Você quer comer só coisas que lhe dão prazer imediato.
uma falsa sensação, essa serotonina aí, que não tem nada a ver. Ela é muito rápida. Então, você come o quê? Você come coisa doce, você libera coisas, você quer liberar coisas para o teu organismo, que traga esse prazer imediato aí, a serotonina chega muito rápido. Então, você fica de bom humor, e aí você vai se matando, não vai vendo o que você vai acumulando. Para a gente enfrentar essa pandemia de novo, gente, a gente tem 2 caminhos, tá? Então, eu tenho 2 caminhos, você tem 2 caminhos. Ou a gente vai seguir o primeiro, ou a gente segue o último. O primeiro é o do copo cheio, ou do copo meio vazio. Eu não sei se vocês já viram essa dinâmica. Ou é um copo cheio, tem alguém que vai olhar e vai achar que o copo está cheio, e outras pessoas vão olhar e vão achar o copo meio vazio. Ou você decide aproveitar a quarentena para comer de forma mais saudável, beber mais água, diminuir o álcool, estudar, tomar sol, fazer exercício, tá? Ou você faz isso, que a gente pode ir de novo, tá? Eu não quero assustar vocês, mas a gente pode ir aquilo que eu já disse há um ano atrás. A gente pode estar indo nessa brincadeira para o 2º ano, porque todos os países falam que é 2 anos. Só que eles não podem trazer essa notícia de uma vez. Você vai pirar, o povo não tem saúde psicológica suficiente, você não tem saúde econômica suficiente. Então eles vão dando, soltando, mordendo, assoprando. Por quê? Porque faz parte do esquema de poder trabalhar essa pandemia. Tem coisas que também não estão ao alcance deles. Só que se chegar e soltar tudo para a população, vai dizer, vai ficar tudo fechado. Bandido sabe que tua loja vai ficar fechada por 1 ano. Tu acha que eles vão fazer o quê? Vão arrombar, vai haver tudo. Vai haver arrastão, vai haver tudo que não presta. Por quê? Porque o povo só quer ver outro desesperado. E você vai começar a entrar em paranoia, porque como é que você vai pagar seus funcionários, como é que você vai pagar aluguel? É por isso que a gente tem que entender também porque é que as coisas são soltas devagar. Você vai sofrendo parcelado. É ruim? É. Quem sabe assim a gente também aprende a pensar que crise ela vai e vem. Se ela tá, ela vai. Mas quando é que ela volta? O que é que eu posso fazer nessas crises também para eu não estar sempre engordando? Para eu não estar sempre piorando a minha saúde? Para eu não estar sempre piorando o meu financeiro? Qual é a sua segunda renda? O que é que você tem pensado? Você achou porque você estava realmente aí sendo um funcionário público? Você estava tudo mesmo, pronto, fechou os ambientes. E agora, você vai fazer o quê? Você trabalhava num lugar que era de comida. Comida todo mundo come, então estava todo mundo. Não, eu tenho aqui 5 restaurantes. Fecharam. Você vai viver agora do quê? Não, eu vou conseguir fazer e entrar no fast food. Eu vou entrar, vou mandar entregar, eu vou fazer qualquer coisa. Então você tem que estar ligado. Nunca coloque os seus ovinhos de ouro numa cesta só. Então pense numa segunda renda e nunca coloque também os ovinhos de ouro da sua saúde num prazer só. Vá aprender a fazer aquilo que a gente tem falado tanto, gente. Eu nem sei mais, vou até enumerar para saber quantas lives estão. Mas a gente tem batido sempre para você procurar as coisas que o Senhor teu Deus deixou para você. Deixou coisas naturais, você é um ser também natural. Por que você quer se matar com tanta coisa superficial? Com tanto sabor artificial? E por que é que você também quer botar suas perninhas para cima e quer deixar o governo resolver a sua vida? Tantas oportunidades que mesmo na crise aparecem. Vá fazer outras coisas. Maria, eu tenho um canudo de alguma coisa, eu não posso, é humilhante eu sair disso aqui. Humilhante é você ficar com seu nome sujo. Humilhante é você não ter o que dar para sua família. Você não vai ser o primeiro nem o último. Que do nada você começa e faz uma outra coisa nova. Quem fez uma vez faz 10. Quem tem capacidade, quem tem hombridade, quem tem coragem, vai lá e faz. E se eu não quero um problema para mim, eu faço exatamente aquilo que eu preciso fazer. Eu vou criar oportunidade. O mundo ele já foi feito de uma vez só. A gente é que nem bichinho ruim, é que vai comendo ele, vai comendo, vai destruindo, vai comendo, vai destruindo. Só que se você parar, você respirar e você focar, você vai encontrar uma solução. Você vai encontrar uma solução. Se ponha debaixo do poder do teu Senhor. E depois que você se pôr debaixo do poder do seu Senhor, peça para Ele, me mostre onde é que está a saída desse buraco que eu estou. Pode ser da tua saúde, pode ser. Você já é a pessoa hipertensa que está com problema? Você já é a pessoa que está ali com seu coração comprometido? Você já é a pessoa que está com muito peso? Tome a vida nas suas mãos. Vá procurar o que precisar procurar, mas vá também tomar a atitude de fazer tudo aquilo que você nunca fez. Você está do jeito que você está porque você viveu do jeito que você viveu. Quer mudar a situação? Não está bom onde você está, você tem que fazer alguma coisa, tá? Então a obesidade, gente, ela é uma doença crônica e ela vai buscar outras doenças. Ela vai ferrar com você, o seu sangue, a sua capacidade cognitiva.
Tudo isso, você vai buscar só doenças graves. O que é que custa? Você, ao invés, agora a gente vai ficar 15 dias parado. Então começa a pensar como é que você vai fazer esses seus 15 dias. Eu tenho uma turma, eu tenho outra turma, eu tenho uma turma num grupo que a gente faz desafio de 5 dias. Ali só funciona mais o que a gente come de melhor. A gente tem outra turma que a gente faz tudo e ainda faz os exercícios. Vai estar fechado, o que é que a gente vai fazer? Vamos correr nos espaços abertos. Vamos andar, não dá para ninguém sair, não é para ninguém aglomerar. Então bota uma caixa, pula por cima dela, desce, sobe teu degrau e desce. Você mora em prédio, esquece o elevador. Você vai estar confinado no elevador, todo mundo bota a mão. Você vai ficar um período de tempo trancado ali, respirando a mesma coisa. Todo prédio, existe uma escada. Escada foi feita para subir. Então, mas é só para necessidade? Não, ela é feita para subir. A gente aqui, né? Porque a gente só quer ali o que é melhor, a gente quer o quê? A gente quer comodidade. Então, a capacidade de andar, a gente tem deixado ela para a máquina. Aí você sai, pega o elevador, atravessa a rua, ou até mesmo na mesma garagem, você entra no seu carro, você entra, faz uma coisa, se senta, depois você se levanta, come, depois você se senta, você não é paraplégico, não. Você não foi feito para viver sentado, não. Você foi feito para andar. Então, se você foi feito para andar, se você foi feito para correr, agora com pandemia ou sem pandemia, com muito peso ou com pouco peso, você vai aproveitar para andar. É andar que você tem que fazer. Ah, Maria, tá tudo fechado, então pronto, começa a subir dentro da sua casa, tá? Existe pacientes com suspeitas, com contaminação desse negócio aí que tá girando tanto e tá cada vez mais próximo da gente. Eu espero que você não seja a pessoa que já perdeu alguém, ou alguém que venha a perder alguém para esse abençoado, né? Porque para Deus a gente não perde. Então, existem muitos pacientes, né, que tem o problema da obesidade, mas ainda tem a obesidade de todas essas juntas. Ela é uma pessoa obesa que tem ainda essas outras patologias. Então ela vai ter uma hipertensão, ela vai ter uma diabetes, ela vai ter um colesterol alto. Então vários hospitais também, eles indicam que você faça até o IMC, que é o índice de massa corpórea. Para quê? Para saber se eles estão tratando de um paciente com obesidade de grau 1, de grau 2, de grau 3. Então eles fazem essa avaliação com esses serviços referentes, e eles dão ali uma apresentação clínica inicial. Eles querem dizer com isso o quê? Que eles vão encontrar ali pessoas que têm os sintomas mais leves, eles vão encontrar outras que devem ser avaliadas direto já nos hospitais, não pode ser nem ali nos ambulatórios. Por quê? Porque se ele já ele tem uma hipertensão, ele tem uma diabetes, ele tem um outro problema, e ele ainda está com suspeita desse abençoado aí, que eu não gosto nem de falar o nome, se ele está com suspeita desse vírus aí, então ele já, se ele traz ali, ou se eles têm ali no momento, como fazer medir esse IMC, né, o índice de massa corpórea desse paciente, eles, dependendo do fator que ele está, se a obesidade dele, se o índice de massa corpórea tiver ultrapassando os 25, tiver ultrapassando os 30, está acima de 30, eles já mandam para lugares específicos para realizar exames o mais urgente possível. Por quê? Porque eles vão estar sempre com mais complicação. E os que estão com a obesidade ali de menos de 30, chegando só ali a 25, também eles têm um aumento de risco. Por quê? Porque é difícil quantificar a obesidade deles, até onde vai atrapalhar, quais as outras doenças que ele pode ter, onde é que elas vão correr mais risco, como é que a diabetes dele, como é que a hipertensão dele vai responder perante o problema que ele já pegou respiratório. Então, eles são tratados, se dependendo da respiração dele como está, às vezes ali no ambulatório, às vezes eles podem voltar para casa. Por quê? Porque eles viram o índice de massa corpórea dele. Então, é uma pessoa que está acima do peso, mas acima do peso só não é ainda uma pessoa obesa, ou é uma pessoa obesa tipo 1 ou tipo 2, tá? Para a população adulta no nosso país, você não faz ideia de como a gente já tem pessoas adultas acima do peso, tá? Então, 1/5 da nossa população já é obesa, segundo a Organização Mundial da Saúde. É 1/5 da nossa população. Então, segundo a organização, também, essa cooperação do desenvolvimento econômico, que é a OCDE,
divulgado em outubro de 2019. Agora você imagina se a gente já tinha em 2019 um estudo que mostrava que 1/5 da nossa população é obesa. A gente pegou essa pandemia em 2020, todo mundo ficou confinado, né? A gente foi convidado a ficar dentro de casa, mas muita gente entendeu que a gente foi convidado a ficar parado, paralisado, só comendo. Então, se essas pessoas já estavam desse jeito, passaram um ano comendo, como é que está um estudo de hoje? É que eu não encontrei mais novo para trazer os dados, tá? Esse documento revela que a proporção de obesos na população adulta brasileira passou de 12 para 22, de 12 em 96 para 22%, de 12% para 22% em 2016. Esse levantamento é baseado em critérios definidos pela Organização Mundial da Saúde, que mede aí o índice de massa corpórea, que no nosso país é de 25%. Para mulheres adultas que passam disso, elas já são consideradas obesas, tá? E para os homens não é 25%. Se eles passam ali de 18%, eles também já são obesos. Quase 11% das crianças também já são consideradas obesas. E 9% das crianças pré-obesas, tá? Pesquisas francesas também já estão trazendo ali, estudo onde as pessoas estão se cuidando mais. Onde as pessoas, olha, tem o Instituto Pasteur que fez ali, examinaram pessoas com esse problema de Covid, com esse vírus mesmo, aí o SARS-CoV-2, em 27 de fevereiro, do dia 27 de fevereiro a 5 de abril de 2020. Então, eles analisaram as pessoas contaminadas, já comprovadas, 124 pessoas. O resultado dessas pessoas mostraram que 47% eram obesas, ou seja, apresentavam sua massa corpórea acima de 30. 28% tinham obesidade grave, acima de 35. E os cientistas notaram que 85% eram pacientes. Os cientistas notaram que 85% pacientes utilizaram ventilação mecânica, sendo a proporção maior entre a obesidade grave. Ou seja, dessas pessoas que foram e internaram, 68% delas precisaram receber oxigenação. Então, se você pega numa época de pandemia, que já não tem mais leito, que já não tem mais oxigênio, e você ainda se encontra gordo, você entende por que é que eu trouxe o nome da live? Por que é que as pessoas obesas, elas correm mais risco? Por que é que elas correm mais risco? Tudo para elas é mais difícil, gente. Então, médicos também, cardiologistas, né, ali de Belo Horizonte, da Unimed de Belo Horizonte, eles responderam algumas perguntas, né, onde as pessoas perguntavam se as pessoas obesas elas eram mais fáceis de desenvolver doenças infecciosas e principalmente pegar a Covid. E aí o médico responde o seguinte: obesos e diabéticos têm risco maior de desenvolver formas graves de doenças, seja ela qual for. Observa-se também que algumas vezes as duas situações se sobrepõem, então eles ainda pegam essa doença do vírus e também ainda tem a outra. Ou seja, as pessoas portadoras de obesidade têm risco maior para o desenvolvimento de doenças infecciosas, formas graves de doenças respiratórias virais, como a influenza, que é a gripe, e outras infecções pulmonares que tornam essa situação para eles de risco mais comum. Então, os médicos, a sociedade médica já sabe que quando você pega aí esse problema de obesidade, você é uma pessoa que vai estar ali na fila deles, tá? Essa pandemia segue um padrão, essa pandemia agora, 2020, ela segue um padrão que mostra maior suscetibilidade do obeso a ter infecções virais, eventualmente bacterianas ou mais graves, porque toda a população em geral. Então, ele corre mais riscos. Eles perguntaram também quais as consequências mais graves. E os médicos responderam: a obesidade, muitas vezes, é acompanhada por um estado inflamatório subclínico, maior predisposição a doenças cardiovasculares e trombóticas, além do próprio peso ser uma sobrecarga no arcabouço torácico, o que vai fazer com que a ventilação seja prejudicada. Ou seja, o próprio peso da pessoa na caixa torácica já vai ser pior se ele pega esse vírus. Ele vai ter mais dificuldade de respiração. Qualquer uma doença respiratória para ele se torna mais grave por causa desse peso dele, tá? Além dos fatores relacionados à imunidade e ao desencadeamento de respostas inflamatórias sistêmicas, eles têm dificuldade para a ventilação da pessoa portadora da obesidade. Isso se somando
vai levar a um maior risco de dificuldade de ventilação, redução do aporte de oxigênio e, por consequência, maior risco da forma grave dessa doença, tá? Dessa doença, desse vírus que a gente está com ele circulando aí no país e no mundo, né? E sabemos que em casos de situação de ventilação mecânica, quando precisa colocar para você respirar, pelos respiradores, receber oxigênio, a mortalidade por esse vírus aumenta de forma muito significativa. Eu não sei no estado de vocês, eu não sei o que é que vai acontecer com o país todo. Eu sei da minha região, aqui o estado de São Paulo, que agora dia 6 a gente já vai ter mesmo, que tá todo mundo, ó, quietinho. Quietinho por quê? Porque a gente volta para a fase vermelha. Na fase vermelha, você respira com muito mais cuidado. Você não sabe quem é que está do seu lado. Você não precisa de uma aglomeração. Você só precisa de 2 pessoas sem máscara. Uma contaminada e outra não. Já era bem. Há estudos comprovando essa relação perigosa e grave? Foi uma outra pergunta que fizeram para esses médicos da Unimed de Belo Horizonte. Nós já temos levantamentos epidemiológicos, tanto os europeus, norte-americanos, como relatos e observações aqui também nacionais, que demonstram essa associação. Que associação? Estudos que comprovam essa relação perigosa e grave entre as pessoas obesas, essas patologias e se você pegar esse vírus. Então, as chances de você morrer, elas triplicam. Elas não tem, não sei nem que número que a gente pode colocar nisso aí, tá? Então, essas observações já foram feitas e de uma forma que eles acham muito interessante, observa-se também que o papel da obesidade com o desenvolvimento de formas graves dessa doença se faz entre outras pessoas também mais jovens. Então, aquela história de que só morre velhinho, não se engane não. Morre jovem também, principalmente se você tiver aí já com as complicações de um peso acima do normal, tá? Quando se tem grupos que já é de risco, pessoas acima de 60 anos, o risco se torna associado à sua obesidade. Nos primeiros levantamentos, eles tiveram uma redução da obesidade como fator de risco isolado. Aí é preciso analisar caso a caso, tá? Mas na população abaixo de 60 anos, ela é mais relevante. Então, chega o obeso, suspeita de Covid, eles já sabem que o problema vai ser 3 vezes mais comparado a outra população geral. Então, ele vai ser 3 vezes maior. Todo o trabalho que eles vão ter, tudo que eles poderiam ter com mais 3 pessoas, eles vão ter só com uma, quando ela tem ali a suspeita, ou já é um paciente de Covid, mas que tem ali o seu peso muito elevado, tá? Ponto importante para se ressaltar é que dificuldades desse levantamento da análise do prontuário, do cliente, do paciente, é porque ele não chega já com seu índice de massa corpórea. Se ele chegasse, seria muito mais fácil para o médico poder pegar aquele paciente, jovem ou não, que tem um índice de massa corpórea mais elevado, para ele saber se ele é um obeso tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, qual a chance de vida que ele tem ali para correr, e ele já mandaria para lugares diferentes, para exames diferentes, tá? Então, esse índice de massa corpórea, isso são eles que dizem, tá? Era mais fácil se tivesse para analisar no prontuário. Como falta essa descrição, os pacientes de todo o Brasil não têm. Eles estão tentando aí uma maneira de estarem trazendo isso também. É daí que traz essa importância para toda a população se manifestar e querer também que nesses prontuários também possa estar sendo levado ali. Eu sou uma paciente obesa, eu sou uma paciente que já estou acima do peso. Eu passo por essa unidade, eu tenho os meus exames no meu prontuário, mas que se constate ali também o seu índice de massa corpórea. Para se você tiver um problema agora com esse vírus, ou se você tiver um problema, qualquer outro que você já tenha de saúde, o que é que vai acontecer? Quando o médico bate o olho no seu prontuário, ele já vai saber se você é uma pessoa que só está acima do peso um pouco, ou se você já é um obeso tipo 1, tipo 2, tipo 3. E se você, devido àquele seu grau de obesidade, ele vai ter mais condições de mandar você para algum lugar. Então, você como uma pessoa que já sabe que é obesa, ou pior ainda, você sabe que você está se encaminhando para lá, você tem que aprender a conviver. Primeiro que essa brincadeira de vírus não vai passar tão cedo. Você não pode aproveitar esse momento para você se matar comendo.
Você não pode aproveitar esse momento para você não se cuidar, para você não comer naturalmente, para você não exercitar, para você não ir buscar as suas vitaminas, os seus minerais, para você não aprender. Porque agora, de novo, se você era uma pessoa ocupada, você vai ter pelo menos aqui no estado de São Paulo 15 dias para você ir buscar informação, para você se exercitar melhor, para você se cuidar, já que um ano parado, ou um ano nessa brincadeira de vai e volta, não deu ainda para você ficar instruído, informado sobre você mesmo, sobre os riscos que você pode estar correndo, ou na sua casa existe já aquele bebê, existe aquela criança, existe o seu pai, existe a sua mãe, tudo isso diz respeito a você. Não é só porque eles são a pessoa obesa que não diz respeito a você, não. Então você tem que ir buscar informação, primeiro a informação. Depois da informação você vai buscar o quê? Você vai buscar solução. E para você solucionar, você vai ter que fazer no mínimo, a tríade perfeita. Você vai ter que defender esses 3 pilares para o resto da sua vida. Se você é uma pessoa que só quer emagrecer, se você é uma pessoa que quer se manter, ou se você é uma pessoa que já já pisou aí na batata, na jaca, já escorregou, já está no lugar ruim. Então nada se compara ao valor de você ter saúde, ao valor de você pisar firme. E para você pisar firme, para você ter vontade, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que cuidar da sua vida. Você vai ter que cuidar da vida dos seus que estão do seu lado. E deixe de preconceito. Primeiro, você não pode ter preconceito com a pessoa que já está nessa situação. Se ponha no lugar dele, porque a pedra que sobe, ela desce. Hoje é ela, amanhã, se não se cuidar, é você. O que é que impede você de ser? Não, eu sou a pessoa que me cuida, então parabéns para você. Se você já se cuida, você é a pessoa que também pode ajudar quem está do seu lado. Você não pode ser a retenção do mundo que passa e fica. Você tem que repassar. E aí você vai buscar as informações onde essa pessoa vai se alimentar melhor, onde essa pessoa vai se hidratar melhor, vai se exercitar melhor. E acima de tudo, ela vai entender que por mais que ela coma, por mais que ela morda coisas diferentes, frutas diferentes, legumes diferentes, coisas verdadeiras diferentes, mesmo assim ela ainda vai ficar com a carência de minerais e de vitaminas. E onde é que ela vai encontrar isso? Louve a Deus todos os dias, porque a indústria que já foi lá e mexeu na terra para você comer, mesmo verdadeiro, não tendo esses nutrientes, você está pelo menos comendo fibra? Você está comendo matinho? Vai ser muito bom? Vai ser muito bom, pode comer. Tenha que comer mesmo. Você tem que comer pelo menos 3 a 5 frutas diferentes, 2 pratos de mato por dia. E quando você for comer ali a sua gordura que o seu corpo precisa, coma ela verdadeira. Quando você for comer a carne, a proteína que você precisa, coma ela também verdadeira. E quando você precisar se hidratar, se hidrate com água. E o resto que vai faltar? Essa outra indústria foi lá e resolveu o problema da prima. Ela tirou, ela foi lá e pôs. Ela concentrou. Então louve a Deus todos os dias que você já pode buscar suplementação. Você já vai ter todas as vitaminas, todos os minerais que o seu corpo necessita. Alguns casados já num lugar só, outros que você pode estar suplementando só com um tipo. Você pode fazer exames para saber o que é que lhe falta, para saber o que é que lhe falta. Porque lhe faltar, você já sabe. Você, eu e todo mundo. Nós não temos mais a condição, a terra não nos dá. Ainda que a gente comesse maravilhosamente bem, você todos os dias você picasse suas coisas, tivesse esse tempo e faça bonito e faça com amor, mesmo assim ainda vai ficar faltando nutrientes para você. O que é que você faz nesse momento? Se você é uma pessoa consciente, você vai começar a fazer os 20% que lhe faltam. Eu estou cansada de lhe dizer aqui, 80% é com você. É o que você come, é as suas atitudes, é o seu exercício, é a sua hidratação. 20% você resolve comigo, você resolve comigo. Por quê? Porque eu já tenho um aporte na indústria onde vai lhe dar essa suplementação. Então, você vai na minha bio, entra naquele link, vem para o grupo do WhatsApp, lá eu vou puxar você, porque em grupo é para poder a gente ficar mais perto, para poder a gente pegar mais informação, para poder a gente ali ter algo para compartilhar. Mas conversar sobre você, sobre o que você precisa, sobre o que você está necessitado, a gente vai conversar. Não tem distância não, tá, meu amor? A gente vai fazer isso aqui, ó, olho no olho, câmera na câmera. Qual é a sua necessidade? O que é que você está passando? Como é que você está vivendo? A gente vai fazer uma anamnese para saber o que é que você está comendo.
E aqui do lado de cá eu vou tentar, se você for sincero, você me der as respostas que eu quero, eu vou tentar acertar o máximo possível para você ficar muito top. Só que mesmo que você faça, não queira fazer comigo, só de você estar suplementando, colocando vitaminas para dentro, você já vai estar fazendo o benefício que os 20% do restante do seu corpo está pedindo. Agora, é melhor você pegar e suplementar esses 20% acompanhado com alguém que vai estar lhe orientando, ou você vai querer simplesmente, hoje você sabe que o zinco é algo extraordinário que você não pode viver sem. Aí você vai se entupir de zinco, você vai acarretar os seus rins. Então não é sozinho sem saber o que está fazendo, porque uma coisa é boa para um, vai ser boa para todo mundo. Porque aquilo ali deu certo com fulano que vai dar certo para mim, porque a dieta da moda agora é essa, tá? Então vai na minha bio, passa comigo, que a gente vai conversar. Hoje é dia que a gente principalmente traz produtos, hoje é o dia que a gente pode falar de combo de imunidade. Então qual o combo que eu trago para vocês hoje? Hoje eu trago para vocês glutamina. Você não pode ficar sem glutamina. Você não pode deixar de estar suplementando. Por quê? Porque ela vai te ajudar na tua imunidade. Ela vai fazer com que todas as coisas que você coma e que já tenha nutrientes vai colar realmente ali na parede do teu estômago e não vai se perder no teu xixi, nas tuas fezes. Então ela vai poder melhorar também a tua musculatura, principalmente a tua musculatura. Então eu vou trazer esse aminoácido que o teu próprio corpo e o meu corpo também fabrica. Só que ele não fabrica mais na quantidade suficiente que o meu corpo precisa. Então ela está onde? Quando o meu corpo fabrica, ela está no meu plasma, ela está no meu sangue. As células também do tecido muscular precisam de glutamina. Ele pode ser sintetizado pelo organismo, tá? Por quê? Porque ela se forma a partir desse aminoácido. Então, eu preciso suplementar. A glutamina, ela vai atuar onde? No transporte de nitrogênio entre os tecidos do nosso corpo, como responsável pela produção de glicogênio. Maria, não sei o que é isso. Nem você precisa saber. Você só precisa que tem se você quiser viver. Pronto, fechou. Você precisa ter. Onde é que eu encontro? Vai lá e faça. Você não precisa saber tudo na vida. Você nunca vai saber tudo. Você pode se rasgar. Vai ter sempre alguma coisa que você não vai dominar. Então você só tem que fazer o que precisa ser feito. Você quer ter saúde? Você quer ter imunidade? Então você vai, principalmente se você é chefe de casa, tá bem? Você não vai poder partir desse mundo e deixar seus filhinhos aí para quem criar. Então se cuide, tá? Além disso, ela também tem a função de sintetizar, sintetizem, eita nós. Ela tem a função sintética e proteica. Quase não saía, não deixe, tá? Você tem língua para dominar a sua língua. Perdeu a parada, volta lá e repita. Nesse sentido, o consumo desse aminoácido, sob a forma de suplementação, auxilia na recuperação da tua massa muscular, no teu, principalmente quando você faz ali um treino, quando você faz até mesmo uma faxina, tá? Aquela faxina boa que você fica suado, fica quebrado, vai lá, toma sua glutamina, porque você se esforçou demais. Ou você faz ali um treino, tá? Então ele vem agindo aí exatamente para quê? Para o teu estado catabólico não ser pior. Ou seja, aquela energia toda que você gastou, não ser tirada. Ao invés de você dizer assim, nossa, eu fiz esse treino agora, eu suei pra caramba, eu queimei gordura. Se você não fizer a sua reposição, você perde a musculatura. A tua gordura fica toda aí. Então, bonito. Você treina, você vive na academia, você vive isso e aquilo, não tem músculo nenhum. Por quê? Porque você está perdendo lá mesmo. Está perdendo por quê? Porque está perdendo porque não tem informação. A tua falta de informação, ou às vezes o preconceito que você tem por causa de suplementação, você acha que isso é coisa de playboy? Você acha que isso é coisa de patricinha? Então você tem um corpo que você precisa zelar dele, é como se você estivesse botando bom combustível. É como se você tivesse o seu carrão e você não vai botar areia nem vai botar água, então você vai botar o que presta. Então você precisa cuidar, tá, de alimentar essa massa muscular, para que você tenha a energia necessária para você fazer todas as suas atividades, tá? A gente também, eu tô querendo trazer para vocês, e cada um que se cuide, tá? É agora parado que a gente mais vai precisar de cálcio. Eu vou precisar de cálcio e de vitamina D. Por quê? Porque se a gente já não tomava sol, você imagina agora fechado de novo, tá? Então nós temos... Ô filha, pega para mim meus produtos. Então a gente trouxe, né? Nós temos na nossa indústria, na nossa fábrica, o primeiro cálcio do Brasil que contém suas cápsulas. Então é o primeiro aqui no Brasil que em suas cápsulas a gente contém
o CCM, o cálcio CCM 29, que é um tipo diferente de cálcio. A sua eficácia ela é comprovada em quê? Porque você usa uma dosagem menor, só que com mais eficácia do que se você estivesse usando muito cálcio. Então você usa cálcio, uma dosagem pequena, para ter ali já a saúde do seu corpo melhorado, já ter ali os seus ossos também melhorados, tá? Esse suplemento de vitamina, né? Vitamina que é cálcio e vitamina D, é a mais avançada inovação para esse tipo de suplemento de cálcio. Ele tem ativos altíssimos, de qualidades maravilhosas, ele é também, né, de comprovada, a eficácia dele já foi comprovada, tá? Com estudos mesmo já foi comprovado, e o nosso grupo, o Grupo HND, é o primeiro fabricante aqui no Brasil a utilizar esse tipo de cálcio CCM 29. Um tipo diferente que possui o quê? Uma menor dosagem, um aproveitamento maior. Então a nossa fórmula ela é exclusiva, ela é em cápsula, ela é ideal para fortalecer a tua estrutura óssea e muscular. Não pense também que seus músculos não precisam de cálcio, que precisam sim, tá? Então ele vai fortalecer, ele vai reforçar também o teu sistema imunológico e vai oferecer essas duas combinações, já o cálcio e a vitamina D. E é indicado para quem? É indicado para todo mundo. É indicado para você consumir duas cápsulas, né? Uma a cada 12 horas, então você consome uma de manhã, consome uma de noite. Esse é o nosso cálcio. Tá? Ó, ele já é cálcio e vitamina D3, tá? Então, se você também ainda não entende, procure os benefícios do cálcio e da vitamina D3. E se você achar que são pouco, então você procura o que é que causa a falta deles em você, tá? A gente trouxe agora, eu já trabalhei esse combo lá há talvez uns 40 dias lá atrás, senti necessidade de trazer ele agora, não só por causa da obesidade, mas principalmente por causa da imunidade. Gente, pensa comigo, se o país deu aquela retornada, que eu já não sei mais nem que onda que a gente tá, se é a segunda ou se é a terceira, porque a segunda ninguém achava que era a segunda, achava que era a continuação da primeira. Se houve a segunda, nós estamos na terceira, se era a continuação da primeira, nós estamos na segunda. Entre aspas, ele continua. Independente da onda que esteja, não foi embora. Está cada vez mais modificado, está cada vez mais adaptado a cada sistema. Ele não quer lhe matar, ele quer que você seja transmissor dele. Então, se ele não quer me matar, ele vai se adaptar ao meu sistema, vai me maltratar bastante, mas ele vai querer que eu viva. Para quê? Para que eu possa passá-lo mais vezes para mais pessoas. Então, ele tem se adaptado ao nosso clima, ele tem se adaptado ao nosso jeitinho de viver. Além disso, para cada pessoa, o seu sistema imunológico vai responder de uma maneira, e ele também, quando eu repassar, Deus me livre, peguei a criatura. Quando eu repassar, eu não repasso a criatura. Eu já repasso o que eu fabriquei em mim, os filhotes da criatura com o meu jeito, com o meu DNA. Então, como é que eu vou me revestir com uma armadura para que eu tenha, pelo menos nas condições, a arma para lutar contra isso? Então, a gente trouxe nessa mesma indústria, criou ali um suplemento pensado só na imunidade. A gente trouxe ele para que a sua imunidade vá no alto. Então, a Anvisa, o que é que a Anvisa pode permitir numa cápsula só? O que é que a gente pode trazer aí com maior poder concentrado para a imunidade? Então, foi isso que foi pesquisado. Foi para isso que ele foi desenvolvido, para que você tenha as condições de brigar contra qualquer vírus. Então, você vai ter o quê? Você vai ter concentração muito grande de vitaminas, de sais minerais. Então, a gente concentrou ali vitamina C numa dose muito alta, vitamina D numa dose muito alta, vitamina A, os complexos B, que foi a vitamina B6, a vitamina B12, a vitamina B2, o ácido fólico e a astaxantina. Então, você vai ter 8 componentes numa cápsula só, que você vai tomar a cada 12 horas e você vai estar pronto para brigar com qualquer vírus. Deus te livre e te guarde de você dar de cara com ele. Só que se você der de cara com ele, você vai ter pelo menos a chance de sair vivo. Então, se você já é uma pessoa que já tem o problema do peso, já tem por causa do peso uma hipertensão, uma diabetes, por que tu acha que foram colocar a gente no grupo de risco? Então, se eu já sou essa pessoa que tem esses problemas, você acha mesmo que você vai esperar pegar um bicho desse ou qualquer uma outra
Mesmo que você pegue aí uma gripe, uma pneumonia, e você precise ir para um hospital pipocando desse problema, pipocando de gente com vírus por tudo quanto é lugar. Mesmo assim, você vai precisar, e você pode ter aí o quê? Desenvolver uma pneumonia, você vai ficar nesse lugar. Então, se você já tem o problema da imunidade baixa, você já tem o problema da gordura, você já está com tudo que se perdeu por ali, por que é que você vai esperar pegar para poder o médico dizer, olha, agora o seu sistema imunológico está ferrado, está vaiado, está ruim, você vai ter que sair daqui, você não pode sair sem zinco, você vai ter que suplementar com os complexos B aí da vida, você vai ter que tomar vitamina B9, B6, B2, B12, não tem como você ficar sem. Você não vai poder sair daqui sem tomar vitamina C muito alta. Você vai ter que tomar vitamina D. Então foi por isso que a indústria, a fábrica, foi lá, pesquisou quanto que pode colocar em cada cápsula, misturando todas, tudo. Então eu tenho ali, num momento só, para mim e para minha família, o momento da saúde, o momento de se cuidar, o momento do bem-estar. Então eu tenho aqui nesse complexo, que é o Immunity Complex, eu tenho para cuidar do meu sistema imunológico, que já necessita de micros e de macronutrientes. Quem não sabe o que é isso, assista as outras lives, fica de castigo e assiste, porque todas as vezes eu já trago para vocês. E quem está abrindo essa live pela primeira vez, procura a live das vitaminas, procura a live dos minerais, procura a falta dela, o que é que faz, procura, vai ter título em todas as lives. Ah, Maria, suas lives são muito longas. Eu tenho tempo para fazer isso e para mim tempo é investimento. Né? Conhecimento é investimento, informação é investimento. Se eu informo você, eu fico sabendo. Se você vai fazer uso da sua informação, esse é um problema seu. Eu faço uso da informação, essa é uma solução minha. Dá para entender? Faz sentido, gente, o que eu estou falando para vocês? Então, esse Immunity Complex, ele além de trazer esses micros e macros nutrientes que eu preciso, ele trabalha na harmonia com cada etapa da resposta imunológica que o meu corpo dá. Então, esse consumo de suplemento em dosagens efetivas é uma excelente alternativa para oferecer ao meu corpo a quantidade de micronutrientes que ele vai precisar para eu executar todas as funções do meu dia a dia. Eu não quero nem pensar que eu vou pegar o vírus, eu não quero nem pensar que eu vou pegar a gripe. Só que eu já estou com os micronutrientes que o meu corpo necessita já garantido. Então foi por isso que ele foi criado, foi para isso que o produto chegou como a chave para as pessoas, a chave mestra, para quem quer manter as forças e as defesas imunológicas durante todo o dia. Vai possuir essa concentração muito grande de vitaminas e de minerais. Gente, pra você ter uma ideia, só de vitamina A a gente tem 1000 miligramas. A gente vai ter 1000 também de vitamina C. Então, às vezes, você vai ali na farmácia e compra ali uma vitamina C, melhor do que nada. Tá, tudo bem, tá tudo certo. Só que você tem que saber, sua vitamina C tá junto com o quê? Só ela vai resolver? Você vai tomar zinco, só zinco vai resolver? Não vai falhar com você. Ah, eu vou tomar agora porque eu vi que tá na moda, vou tomar aqui um ácido fólico. Pra quê e por quê? E com quem mais ele tem que vir? Esse Immunity Complex também, ele também traz o zinco, tá? Além disso, ele vai deixar o produto mais completo, porque a gente incluiu a astaxantina. Gente, a astaxantina, ela é uma substância, foi retirada da alga, tá? Essa alga, ela é de oceanos profundos. Ela só sobe uma vez por ano, tá? Então, ela é uma alga muito vermelha. Para você ter uma ideia dessa alga, o poder de oxidação, de antioxidante, de oxidação não, exatamente do contrário, de antioxidante que essa alga tem, ela é uma cor vermelha tão concentrada que o camarão come ela e sobe para a cadeia alimentar, o salmão come o camarão. E é por isso que o salmão tem aquela corzinha salmão. Aí hoje você acha que você está comendo salmão, porque você está comendo um peixe lá com a carne quase vermelha, e você diz, nossa, esse salmão aqui está da hora. E o teu peixe de cativeiro, de fazenda, de tanque, que está sendo alimentado com ração, e uma ração com altíssima dose de astaxantina. Ah, Maria, então eu estou pelo menos aproveitando do peixe. Tá, mas você está pagando por preço de salmão, tá? Você está comendo um peixe que está se alimentando ali com a ração, tá? Então, essa astaxantina, ela é um carotenoide de pigmentação avermelhada, sintetizada naturalmente, que é muito reconhecida pelo seu poder antioxidante. Então, eu trago para vocês, porque hoje é dia de solução, mas antes de solução, a gente tem informação, tá? Então, a gente traz aqui o Immunity Complex, para mim,
né? Uma das salvações, a gente já está aqui há um ano, né, de pandemia, graças a Deus nem gripe a gente ainda teve, tá? Então, por quê? Porque se ele tem todas essas taxas altíssimas, né? Ele tem todas, são 60 cápsulas, tá? Então, se ele tem essas taxas altíssimas, para que eu possa ficar com minha imunidade alta, então, gente, eu não vou estar pegando aí infecção respiratória fácil. Eu posso facilitar e respirar um ar contaminado e dar de cara com esse vírus. É só eu não me cuidar. Agora, se eu me cuidar, e se eu pegar, e se eu dar de cara com ele, eu pelo menos tenho condições de brigar. Eu não vou ser aquela vítima fácil, tá? E eu quero que vocês entendam exatamente isso. Seja você a pessoa que corre riscos a mais porque está obesa, ou seja você a pessoa que está trincada. Só que as doenças, elas também são democráticas, e principalmente essas pandêmicas, né? Que o problema não é como você vai reagir. O problema é se você pega esse hospital sem lugar para você. Então é melhor que você esteja com imunidade tão boa, às vezes você mesmo sendo hipertenso, sendo um diabético, mas você cuidando ali da tua imunidade e você cuidando ali da sua obesidade, para esse paciente ser tratado em casa, você ser ou ter aquela pessoa sua tratada em casa, não precisar estar nos hospitais. Deixar o lugar para quem vai realmente estar correndo risco de vida. Então, às vezes, por você não ter se cuidado, tá com imunidade, você tinha toda a chance, mas a sua imunidade estava baixa, então o bicho entrou com tudo. Ou você, teimoso, sentiu algum sintoma, se escondeu porque achou que ia passar, e aí só foi também depois de muito tempo. Isso também não deve ser feito. E essa aqui, gente, é a nossa rainha da casa, né? Essa daqui é a nossa glutamina, tá? Essa glutamina aqui é extraordinária, que você pode estar usando depois de um exercício, depois de uma faxina, ou você pode usar até mesmo para aquela pessoa acamada na sua casa, para que os músculos dela, você não encontre todo dia um cadáver, só o osso. Então, para que aquele músculo, o próprio corpo não consuma aquele músculo, então você vai alimentando, dando 2 vezes por dia, aquela dosinha que já vem nela, que não pode passar de 5 gramas, né? Ela já vem com uma colherzinha pequenininha, onde você não vai deixar passar isso e você vai estar cuidando ali, tanto de você ou dos seus, tá? Era isso que eu queria falar com vocês e queria trazer esse assunto. Por que que pessoas obesas correm mais riscos? Elas correm mais riscos exatamente por isso, porque a gordura já é uma inflamação no corpo delas. E aí o seu corpo inflamado, ele também já é uma porta de entrada para outras patologias. Então se cuide, se ame, olhe para você. Primeiro você se aceita e depois, se algo está ali atrapalhando, você tem a condição de tomar a decisão e dar os passos que tem que dar, pagar o preço que tem que pagar, investir o tempo que tiver de investir o dinheiro que tiver de investir, porque quando você vai buscar as coisas também no supermercado, ninguém lhe dá, você compra. Então é só você aprender a gastar o seu dinheiro direito. Se ame, coma comida verdadeira, tome mais de 3 litros de água por dia, coma mais de 3 frutas, coma 2 pratinhos de mato. E use a sua suplementação. Venha suplementar sim, suplemente com as vitaminas, suplemente com os minerais. Vá buscar os ômegas para a sua vida. E aí vai viver nossos 120, né? 120 vou viver. E hoje eu já estourei a minha live, tá? Beijo para vocês, para você que está aqui no YouTube, tá? Amo partilhar o material. Vou subir hoje eu prometo, hoje eu subo 2 lives para vocês, tá? E aí a gente vai vendo aqui no Instagram